cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, que tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. É a cultura deles. E eu me submeti àquilo. Você já percebeu que, no Brasil, quando a lei aperta, sempre aparece uma interpretação nova da Constituição? Pois é. Agora o Partido Liberal, o PL, tenta usar justamente uma dessas brechas para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente está sendo alvo de um processo que pode levar à cassação, mas o partido encontrou um jeito de transformar o texto da Constituição em escudo político. A pergunta é, isso é defesa legítima ou um jogo de poder para manter privilégios? E o detalhe é o seguinte, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, já barrou o plano inicial do PL. Isso aconteceu agora, em outubro de 2025. O partido tentou um caminho político interno, mas Mota não cedeu. Resultado? O PL mudou de tática. Agora, eles querem se amparar no artigo 55 da Constituição Federal, aquele que define as situações em que um deputado pode perder o mandato. E é aí que entra a famosa brecha. Para muita gente, a Constituição é clara. Mas para quem vive de política, nenhuma palavra é por acaso. O artigo 55 fala que a cassação de um parlamentar precisa ser decidida pelo plenário da Câmara. E o que o PL quer? Usar exatamente essa frase para empurrar o caso para votação geral, o que pode atrasar tudo e aumentar as chances de Eduardo ser poupado. É a velha tática do tempo político, ganha-se tempo, muda-se o clima, e o escândalo esfria. Mas calma. Antes de achar que isso é uma novidade, vale lembrar, essa história de usar a letra da lei para se proteger é velha conhecida em Brasília. Já aconteceu antes, com outros partidos, em governos de esquerda e de direita. A diferença é que agora o caso envolve um nome de peso dentro da família Bolsonaro. E o simbolismo disso é gigante. Porque se o filho do ex-presidente conseguir escapar usando uma interpretação criativa da Constituição, o recado que fica é claro, o sistema continua servindo a quem sabe jogar com ele. E é por isso que esse vídeo é importante. A gente vai analisar, ponto por ponto, o que o PL está tentando fazer, qual brecha da Constituição eles querem explorar, e quais as consequências disso, não só para a política, mas para você, que paga essa conta no fim das contas. E no final, eu vou te mostrar o trecho exato da Constituição que eles estão usando como escudo. Você vai ver como uma simples linha pode mudar o destino de um deputado e, talvez, a moral inteira do Congresso Nacional. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e fica até o fim. Porque o que está em jogo aqui não é só o mandato de um político. É o limite da lei, e até onde a Constituição pode ser usada, ou distorcida, para proteger os poderosos. O que o PL está tentando fazer agora é, basicamente, interpretar a Constituição. A estratégia é se apoiar no artigo 55 da Constituição Federal, que trata das hipóteses de perda de mandato parlamentar. Esse artigo diz que o deputado pode perder o mandato, entre outros motivos, por quebra de decoro, falta de decoro parlamentar ou por faltar a 1/3 das sessões sem justificativa. Mas também diz que, em certos casos, a perda do mandato depende de votação no plenário da Câmara, ou seja, não é automática. É exatamente aí que o PL pretende agir. O partido quer forçar a interpretação de que, mesmo se Eduardo Bolsonaro for considerado ausente sem justificativa, a decisão final ainda caberia aos deputados, e não apenas à mesa diretora da Câmara. Essa leitura criaria uma espécie de proteção política, permitindo que a base bolsonarista vote para salvar o mandato. Na prática, é uma tentativa de politizar um caso jurídico-administrativo. Porque, se o mandato de Eduardo dependesse de uma votação, o PL poderia negociar apoio, pressionar aliados e transformar a questão em uma batalha ideológica, e não apenas em uma punição por descumprimento das regras internas. Só que o problema é o seguinte, essa brecha é frágil. Ela existe no texto constitucional, sim, mas o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimentos anteriores que limitam o uso político desse tipo de dispositivo. O STF entende que, quando se trata de descumprimento de dever funcional básico, como não comparecer ao trabalho, não há margem para interpretação política. É dever objetivo, e ponto final. Mesmo assim, o PL insiste. Por quê? Porque a questão não é apenas jurídica, é simbólica. Se Eduardo Bolsonaro perder o mandato, será o primeiro filho do ex-presidente a ser efetivamente cassado pelo Congresso. Isso abriria um precedente pesado dentro do bolsonarismo, mostrando que o poder da família Bolsonaro não é mais blindado dentro das instituições. Nos bastidores, há informações de que o partido está tentando convencer juristas aliados a emitir pareceres favoráveis a essa tese constitucional, para tentar pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a levar o caso ao plenário. Mota, no entanto, já deu sinais de que não quer se envolver nessa disputa, ele sabe que qualquer decisão será lida como ato político pró ou contra Bolsonaro. O clima nos bastidores é de tensão. O PL teme que, se a cassação acontecer sem reação, isso enfraqueça a bancada bolsonarista como um todo. Afinal, se nem Eduardo foi protegido, quem mais estaria seguro?
Por outro lado, há quem diga dentro do próprio partido que forçar uma interpretação jurídica absurda pode piorar ainda mais a imagem pública do PL, passando a mensagem de que o partido quer mudar a Constituição para proteger um aliado. O que está em jogo agora vai muito além do mandato de Eduardo Bolsonaro. Esse episódio virou um termômetro do poder real do bolsonarismo dentro da Câmara. Desde que Jair Bolsonaro deixou o Planalto, o movimento perdeu parte da influência que tinha sobre o Congresso. Antes, bastava uma palavra do ex-presidente para que a base se alinhasse. Hoje, a fidelidade é mais frágil, depende de cargos, de verbas e, principalmente, de sobrevivência política. Eduardo sempre foi visto como uma das figuras mais ideológicas do grupo, alguém que representa o núcleo duro do bolsonarismo, aquele que não faz concessões e não se adapta ao jogo de Brasília. Mas é justamente essa postura que agora coloca seu mandato em risco. O deputado está nos Estados Unidos há semanas, envolvido em agendas políticas e pessoais, e não compareceu às sessões da Câmara, o que é uma violação direta das regras da casa. O PL sabe que a ausência de Eduardo não tem justificativa técnica, não há missão oficial, nem licença aprovada. Por isso, o partido tenta transformar o problema em uma questão política e simbólica, usando o argumento de que estão perseguindo um deputado conservador. Essa narrativa é poderosa porque ativa a base bolsonarista nas redes, mobiliza influenciadores e cria uma sensação de injustiça e vitimização, algo que o bolsonarismo sabe explorar muito bem. Mas há um risco grande. Dentro da própria Câmara, muitos deputados de direita estão cansados de ter que pagar o preço pelos excessos da família Bolsonaro. Eles percebem que defender Eduardo nesse momento pode ser um tiro no pé, porque o eleitor médio já não tem a mesma paciência com os escândalos e as polêmicas. A imagem pública de Bolsonaro pai está desgastada, e seus filhos, que antes surfavam na popularidade do pai, agora precisam lidar com o custo político do nome da família. Além disso, o caso de Eduardo surge em um momento em que o PL tenta se reorganizar como partido competitivo para 2026. A legenda precisa mostrar força, mas também moderação, quer manter o eleitorado bolsonarista, sem afastar o eleitor de centro que será decisivo na próxima eleição. Se o PL for visto como um partido disposto a rasgar a Constituição para proteger um dos seus, isso pode manchar a imagem da sigla. Há um dilema claro: se o partido não defender Eduardo, será acusado de traição pelo núcleo mais radical do bolsonarismo. Mas se levar essa defesa até o fim, vai parecer que o PL existe apenas para servir a família Bolsonaro. Essa tensão já divide o partido internamente, há deputados que defendem uma saída limpa, deixando Eduardo perder o mandato sem briga, e outros que pregam resistência total. Nos bastidores, o nome de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é central nessa crise. Ele é um político experiente, pragmático e sabe que comprar briga institucional com a Câmara pode custar caro. Valdemar nunca foi bolsonarista ideológico, ele é, antes de tudo, um negociador. Por isso, há quem diga que o PL pode estar usando essa retórica da brecha constitucional apenas como um teatro para agradar a base, sabendo que, no fim, a perda do mandato será inevitável. Quando um partido decide gastar tempo e energia para salvar um mandato individual, em vez de discutir inflação, juros ou desemprego, é sinal de que as prioridades estão completamente invertidas. O caso de Eduardo Bolsonaro não é apenas um drama interno do PL, ele representa um retrato fiel do distanciamento entre Brasília e o Brasil real. Enquanto o cidadão comum está tentando pagar o IPVA atrasado, a Câmara discute se um deputado pode faltar meses de trabalho e continuar recebendo salário público. O impacto prático disso vai muito além do noticiário político. Cada crise institucional gera incerteza econômica. O investidor estrangeiro, por exemplo, observa com desconfiança um país onde até a Constituição vira objeto de interpretação partidária. Isso afeta o câmbio, o risco país e, no fim das contas, o preço do arroz, do aluguel e da gasolina. Pode parecer exagero, mas não é. A instabilidade política sempre cobra no bolso da classe média. Além disso, cada vez que a elite política dá um jeitinho para se proteger, a confiança no sistema cai mais um degrau. E quando o povo deixa de acreditar na lei, o que sobra é o caos. É o mesmo filme que o Brasil já assistiu nos anos 80, nos anos 90 e mais recentemente em 2016, quando a desmoralização da política atinge o limite, a economia trava. Os empresários não investem, o consumo retrai, o desemprego cresce. É uma reação em cadeia previsível, e o PL, ao insistir nessa brecha, parece ignorar a dimensão simbólica desse gesto. Enquanto isso, os deputados que deveriam estar votando pautas relevantes, como a reforma tributária complementar, o reajuste das aposentadorias ou o orçamento de 2026, estão ocupados com um caso individual. A população percebe esse contraste, mesmo sem ler a Constituição. O sentimento é simples, eles só se unem quando é para salvar um dos deles. E essa percepção é devastadora, principalmente entre os eleitores mais velhos, que já viram esse tipo de história se repetir várias vezes. Politicamente, o PL corre o risco de se transformar num partido de defesa pessoal da família Bolsonaro, perdendo sua musculatura institucional. A oposição precisa de credibilidade, não de idolatria. E, ao colocar a Constituição como moeda de troca para manter um mandato, o PL envia ao país uma mensagem perigosa, a de que as regras só valem até o ponto em que atrapalham alguém influente. A médio prazo, isso pode corroer a imagem do partido nas urnas. O eleitor de classe média, que já paga impostos absurdos, enfrenta juros abusivos e vê o Congresso se proteger, tende a reagir com descrédito.
Ele pode até continuar conservador, mas começa a buscar novas referências políticas, mais sérias e coerentes. O bolsonarismo corre o risco de perder sua base mais valiosa, o eleitor cético, que votou por indignação, mas não tolera hipocrisia. No fundo, essa história é mais um lembrete de que a impunidade política custa caro, e não só moralmente. Cada desvio de foco institucional tem reflexo direto no mercado, na inflação e na confiança. Enquanto os poderosos brincam de interpretar a Constituição, o cidadão comum paga a conta no supermercado. E é isso que o brasileiro mais velho, experiente, já entendeu. O problema não é a crise, é a repetição dela. No fim das contas, essa história do PL tentando usar uma brecha na Constituição para salvar Eduardo Bolsonaro é muito mais do que uma disputa jurídica. É um espelho. Um espelho que mostra, com toda nitidez, o abismo entre o país que trabalha e o país que se protege. Enquanto milhões de brasileiros lutam para manter o nome limpo e pagar as contas, políticos discutem se é justo um deputado faltar meses e continuar recebendo com o dinheiro do povo. O mais irônico é que o argumento usado, a tal missão internacional, soa como uma piada de mau gosto para quem vive a realidade do Brasil. Que missão é essa que não tem autorização, não tem registro, não tem relatório, e ainda acontece no momento em que o país enfrenta cortes orçamentários e servidores estão sem reajuste? O que o cidadão comum entende é simples: tem duas leis, uma para eles, outra para nós. Mas há um ponto que poucos percebem. Quando a Constituição é usada como escudo pessoal, ela deixa de ser o que deveria ser, a última linha de defesa do povo. Porque se o texto mais importante do país pode ser reinterpretado a cada conveniência, o que sobra para proteger o cidadão? Nada. E é por isso que esse caso importa tanto, mesmo para quem nunca votou no Bolsonaro ou não liga para a política. O que está em jogo aqui é o princípio da responsabilidade. Se um deputado pode faltar ao trabalho e continuar deputado, o que impede um juiz de ignorar prazos, ou um servidor de não cumprir deveres? O Brasil já viu esse filme antes. Foi assim na época da ditadura, quando se usava a lei para legitimar o absurdo. Foi assim na era Collor, quando o Congresso hesitou até o último minuto para punir o próprio. E foi assim também em 2016, quando a Constituição virou palco de disputa de interpretações convenientes. Em todos esses momentos, quem pagou a conta foi o cidadão comum, aquele que acreditou que a lei valia para todos. Agora, a história se repete, só muda o protagonista. E a pergunta que fica é: até quando? Até quando a classe média, que carrega o país nas costas, vai assistir a esse teatro sem reagir? Talvez a resposta esteja justamente no que o PL não entende: o brasileiro pode ser paciente, mas não é burro. Ele observa, anota, compara. E quando decide mudar, muda de vez. No fim, esse episódio não é apenas sobre Eduardo Bolsonaro, é sobre a credibilidade das instituições. O PL pode até conseguir segurar o mandato por algum tempo, mas o desgaste moral já está feito. A confiança, quando se quebra, não se reconstrói com discursos. E, se há uma lição para quem viveu o Brasil dos últimos 40 anos, é essa: toda vez que alguém tenta dobrar a lei devolve a conta, mais cara, mais pesada, e com juros. Então, antes de fechar o vídeo, eu deixo uma reflexão: se até a Constituição precisa de defesa, quem está defendendo você? Se quiser continuar esse tipo de análise direta, sem maquiagem e sem filtro, se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente não passa pano para ninguém, nem para quem diz estar do nosso lado.